Meus amados, então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 24. Hoje eu não vou fazer um sermão expositivo, eu vou pontuar algumas verdades sobre casamento, mas eu gostaria que nós lêssemos o texto de Gênesis 2, 24, como ponto de partida desta reflexão, desta meditação. É por demais conhecido o texto, Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento não é invenção humana, não é uma convenção humana, não é uma instituição humana. Isso é magnífico porque, em virtude de tantos ataques ao casamento e à família, temos a plena convicção de que o casamento nunca vai ser destruído, porque o homem não pode destruir o que Deus faz. Pode ser atacado, pode sofrer reveses, mas até Jesus voltar, vai casar e dar-se em casamento. Nós estamos dentro de uma instituição estabelecida por Deus. O casamento é tão sublime que Deus estabelece essa instituição com um princípio de harmonia, de parceria e não de competição. As outras instituições humanas, via de regra, elas crescem por competição. Salomão diz em Eclesiastes que todo o empreendedorismo econômico do mundo é fruto da inveja e da competição. O camarada quer crescer porque está competindo com A, com B, com C, e ele tem que alavancar o seu negócio para suplantar o outro. No casamento não é assim. Somos parceiros e não competidores. Como disse Agostinho de Hipona, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar nele. Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ela ser subjugada por ele. Deus tirou a mulher da costela do homem para estar do lado dele. Ela é auxiliadora, idônea, e significa aquela que olha nos olhos, que é co-igual. E agora, nesse texto, melhor dizendo, Moisés escrevendo, eu estou com Paulo mesmo na cabeça. Moisés vai escrever aqui que o homem precisa deixar pai e mãe. Isso retrata a liderança masculina. Não diz que a mulher deixa pai e mãe para se unir ao marido, mas diz que o marido, o homem, deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Em outras palavras, um homem nunca vai ser feliz se a mulher manda nele. Uma mulher nunca vai ser feliz mandando no marido. Quando uma mulher manda no marido, vira um caso de Jezabel e Acabe. É um homem banana e uma mulher abacaxi. Porém, esse mandar não é subjugar, não é suplantar, não é ser carrasco, não é ser déspota, não é ser chefe, porque na igreja de Deus, liderança é serviço. Jesus Cristo, sendo o mestre e o Senhor, e lemos isso aqui ontem, lavou os pés dos discípulos. O líder é o que serve. É por isso que Cristo, sendo o cabeça da igreja, ele veio não para ser servido, mas para servir. E eu queria hoje, a partir desse texto, pensar com vocês sobre o decálogo do casamento feliz. Quero compartilhar com vocês 10 princípios para um casamento feliz. E o primeiro princípio é o princípio da separação antes da união. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe. Isso é um princípio comezinho, básico, o beabá, o ABC da relação conjugal. Para deixar pai e mãe, pressupõe maturidade, independência, capacidade de gestão
de iniciar uma nova fase da vida. Porque se não deixar pai e mãe, a união vai ficar arranhada. Quando um filho e uma filha deixam os pais para se casar, não é que deixou sentimentalmente. A minha experiência é que depois do casamento os filhos passam a amar mais ainda os pais, a respeitar mais os pais, a valorizar mais os pais. Mas é preciso deixar. Eu conheço famílias cristãs, inclusive, que viram um clã. Casa um filho, faz mais um puxadinho na casa, casa outro filho, faz outro puxadinho na casa, de repente vira todo mundo embolado. E aí, como marido e mulher não tem uma relação perfeita, porque se você tem, nos dá o endereço, que nós vamos para lá, aprender com você. De vez em quando, marido e mulher se estranham. Num olhar, numa palavra que não foi bem elaborada. Você, marido e mulher, resolvem daqui a 5 minutos e está resolvido mesmo. Mas se a sogrona vê o genro olhando torto para sua filha, é problema para a vida toda. Então, o primeiro princípio é deixar pai e mãe. E aí entra um papel que agora é com vocês, mais do que a primeira fala minha. Filhos estão casados, não interfiram na vida dos seus filhos. Porque tem pai e mãe que quer mandar na casa dos filhos. Eu conheço caso em que, se o filho e a filha vão fazer uma viagem, a sogra e o sogro antecipam e vão para o mesmo hotel e escolhem o quarto do lado. Se descobrem que o filho e a filha vão para um restaurante, quando eles chegam lá, sogrão e a sogrona já estão sentados na mesa. À mesa. Ou seja, os filhos precisam ter independência e privacidade. É óbvio que você vai estar sempre disposto a ajudar, a socorrer, a estender a mão. Outra para vir aqui. Pai e mãe ajuda filho, é quando o filho está precisando. Deixar dinheiro e riqueza para os filhos depois que morre, isso é lei. Se o seu filho está passando uma magrela, e você tem dinheiro para ajudar e não ajuda, você está pecando. Quem não cuida dos da própria casa é pior do que o incrédulo. Então, primeiro aspecto de um princípio casamento feliz é deixar pai e mãe, é permitir que esse casal possa dar um novo direcionamento, é uma nova família, que precisa ter um novo rumo, uma nova direção. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para a vida. Segundo princípio de um casamento feliz, eu chamo do princípio da união indissolúvel. Deixa pai e mãe, se une a sua mulher. Essa expressão se une é uma união indivisível e indissolúvel. Essa palavra era usada no hebraico para você colar 2 folhas de papel. Você não consegue separá-las mais, a não ser que você as rasgue. Casamento não é uma experiência que, se surgir alguma coisinha no meio do caminho, eu desisto. Não é contrato de risco. É uma união para a vida. É até que a morte os separe. Dentro do projeto de Deus de casamento, não está incluído o divórcio. O divórcio não é uma instituição divina. É uma instituição humana. E Jesus afirmou que o divórcio só acontece por causa da dureza do coração. E o que é dureza do coração? É a incapacidade de perdoar. É a incapacidade de reconhecer erros, de admitir erros, de confessar erros, de receber perdão. Então, a Bíblia chega a dizer que Deus odeia o divórcio. Agora, no nosso caso aqui, já estamos casados e não tem mais como corrigir nada, mas nós podemos orientar nossos filhos. Há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar, depois feche-os. Que tem gente que namora e não vê nada. Deus dá todos os sinais, Deus bota outdoor no caminho, Deus acende todas as luzes vermelhas, e a pessoa
num romantismo inexistente, acha que o casamento vai ser uma varinha de condão, vai mudar a pessoa. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, uma palavrinha aqui para os pais. Se preciso for, interfira no namoro dos seus filhos. Não é verdade que pai e mãe não podem interferir no namoro dos filhos. É verdade que precisa interferir. Porque um namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Chorar não mata filho, mas casamento ruim mata. Porque ao deixar pai e mãe, vai se unir numa união indissolúvel. Casamento é uma união indissolúvel. Isso é um princípio de Deus. Agora preste atenção, não é morar junto não. Que a sociedade hoje está achando que morar junto é casamento, e não é. Deus não valiza, abona, apoia, avaliza o fato de um rapaz e uma moça gostar um do outro, vão morar junto, mas não queremos casar. Casamento é união na presença de Deus e diante dos homens, com legalidade. Então, se o primeiro princípio é o princípio da separação, da união, o segundo princípio é o princípio da união indissolúvel. Terceiro princípio, o princípio da intimidade sexual. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que o texto está dizendo é que o casamento, primeiro, é uma relação heterossexual. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Não é deixa o homem, seu pai e sua mãe e se une a outro homem. Não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. Segundo, o casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe se une à sua mulher e não às suas mulheres. Então não é nem a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, nem a poliandria, uma mulher ter mais de um homem. Casamento é a união entre um macho e uma fêmea, um masculino e um feminino, um homem e uma mulher, ponto. Mas, quando os dois se unem, os dois se tornam uma só carne. E o que significa isso? Significa que a relação sexual, que é proibida por Deus antes do casamento, que a Bíblia chama de fornicação, que a Bíblia proíbe fora do casamento, e a Bíblia chama de adultério, é agora uma ordenança dentro do casamento. De tal maneira que ter sexo no namoro é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Mas não ter sexo no casamento também é pecado. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, verso 5, não vos priveis um ao outro. Por que isso é importante? Porque há muitas pessoas que, ainda por causa da cultura prevalecente, acha que relação sexual, até entre marido e mulher, é uma coisa assim não muito espiritual. Quando na verdade a relação entre marido e mulher é tão espiritual quanto você ler a Bíblia e orar. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 7, algumas coisas que me impressionam muito. Primeiramente, que ele diz que marido e mulher têm direitos na vida sexual. Marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao seu marido. Então ter prazer sexual não é pecado, porque Deus, quando criou você com capacidade de dar prazer e sentir prazer. E Deus criou o sexo como um instrumento de prazer para ser desfrutado legitimamente dentro do casamento. Paulo diz ainda que nem o marido, nem a mulher podem fazer chantagem sexual no casamento. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Então não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Não use o sexo para brincar, no sentido de que se você não fizer isso, você não vai ter, nem olha para mim. Não é objeto de barganha. Muito embora,
É importante entender isso, que sexo para homem é uma coisa, sexo para mulher é outra coisa. Eu acho que todos vocês têm plena consciência disso. Sexo para o homem é ato, sexo para a mulher é afeto. O homem não precisa de prelúdio para ter uma boa relação. Para a mulher, o prelúdio começa no café da manhã. Se o marido não a trata com cavalheirismo e delicadeza, desde os primeiros momentos do dia, de noite vai ter pedra no colchão. O homem já vem aquecido de fábrica. A mulher precisa de um longo aquecimento. O homem é como fogo de fogão a gás. Acende rápido e apaga na mesma hora. A mulher, depois que acende, costuma não apagar com facilidade. Compreender esses mecanismos é fundamental para que o casal possa ter uma relação mais saudável. O texto diz que, lá em 1 Coríntios 7, que marido e mulher precisam ter relação sexual habitualmente, e aí cada casal tem o seu histórico de vida, porque a frequência de um pode não ser a mesma frequência do outro, mas a ordem é: não vos priveis um ao outro. Os casais crentes não conversam sobre a sua sexualidade, via de regra, não se conhecem plenamente, infelizmente, dentro do casamento. Às vezes há uma pessoa, ou pode ser o homem, pode ser a mulher, via de regra é o homem com mais intensidade, tem uma atividade mais intensa, ou seja, ele tem uma espécie de necessidade maior. Tem gente que quer ter sexo todo dia, todo santo dia, até domingo e feriado. Tem outros que 2 vezes por semana já passou da conta, já é muito. Se eles não conversam, um vai pensar: fulana não gosta de mim, ou fulano só pensa em sexo. Então é necessário pensar sobre isso, definir sobre isso. A sexualidade é tão importante no casamento, que a excepcionalidade só pode ocorrer por razões muito, muito, muito importantes, como dedicar a oração, por uma causa específica. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Em outras palavras, não use a oração como uma escapatória, uma desculpa para não ter relação sexual no casamento. E Paulo diz: novamente vos ajuntardes, porque se houver qualquer tentativa de sabotar o cônjuge nessa área, Satanás entra na jogada, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Lá em Hebreus 13:4, tem um outro princípio nessa área da sexualidade que é da mais alta importância. Digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. E a palavra leito lá não é cama. Alguns de nós estamos hospedados no hotel. E eu dormi numa cama hoje que eu não sei quem dormiu na noite anterior ou nas noites anteriores. Você não pode garantir que por onde você anda por aí, a cama que você e sua mulher dormiram, ali na noite anterior não dormiu um devasso. Portanto, a palavra leito lá não é cama, em Hebreus 13:4. A palavra leito lá é a palavra grega koité, de onde vem a palavra coito, relação sexual. O que o texto está dizendo é que marido e mulher não podem poluir o leito conjugal com pornografia, que marido e mulher não precisa agregar nada no leito conjugal para estimular a relação íntima, é que a relação sexual precisa ser pura e santa. Em outras palavras, um casal pode ter acabado de ter uma relação plena e levantar as mãos para os céus e dar glória a Deus, porque é compatível com a santidade, porque é uma relação santa, que tem a ordenança divina e a bênção divina. Mas vamos ao quarto princípio, desse decálogo do casamento feliz. É o princípio do amor sacrificial. Efésios 5, 25 a 29, Paulo diz: maridos, amai
vossa mulher. Preste atenção nisso, que às vezes a gente vai dizer assim: maridos, amai vossas mulheres. Não pode falar assim, porque nós não aprovamos ainda poligamia. Maridos no plural, mulher no singular. Maridos, amai vossa mulher. Mulheres no plural, sujeitai-vos ao vosso marido, singular. É só dica de português, que reflete na teologia. Então, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E aí entra a questão do amor, que tem como padrão supremo o noivo da igreja, Jesus Cristo. E como é que ele amou a igreja? Primeiro, com amor perseverante. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não é amar até a primeira briga, não é amar apenas até o primeiro fio de cabelo branco aparecer, não é amar apenas até a hora que chegou a primeira ruga esculpida no rosto, pelo passar dos anos. É amar até o fim. Quando você vai para a Bíblia, Cristo me amou e amou a você e a nós, não pelas nossas virtudes, mas apesar dos nossos defeitos. Não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Quando você ama seu cônjuge, você não ama apenas as virtudes do seu cônjuge, você ama o seu cônjuge apesar das limitações dele. Mas ainda, esse amor é um amor sacrificial. Ele amou e deu a sua vida. Eu queria lembrar aqui o que seria isso, numa forma mais simples e prática. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de John Mackay. John Mackay era um ministro presbiteriano. Foi presidente do seminário de Princeton. E ele era um homem muito estudioso. Ele se casou e foi passar a lua de mel nos Alpes suíços. E a esposa, na lua de mel, sofreu um acidente e ficou numa cama, sem nunca poder ter relação sexual. E ele cuidou da sua esposa, anos e anos, sendo fiel a ela, até o Senhor levar a sua esposa. Isso é amor sacrificial. Isso é você amar sem conseguir receber em troca o seu amor, no sentido pleno. É assim que marido e mulher precisam amar um ao outro. Quando você ama, você tem atitudes, você declara. E eu não sei, mas às vezes há algumas questões culturais que podem afetar a nossa vida. Eu conheço casais que se amam, eu não tenho dúvida disso, mas não conseguem dizer um para o outro: eu te amo. É claro que você que está aqui não faz parte desse time, mas só para testar. Qual foi a última vez que você disse para sua mulher: eu te amo? Hoje de manhã? Espero que sim. Porque às vezes as pessoas não falam mais. Até tem constrangimento de falar. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Não dá para você dizer eu te amo e você nunca está disponível. Ou o seu cônjuge, dentro da sua agenda, ocupa o último lugar. Ela não tem prioridade na sua agenda, nem no seu coração. Eu tenho uma agenda muito intensa nos últimos anos. Mas eu adoto uma metodologia, acordado com a minha família. E não quis me pedir isso, eles nunca me cobraram isso. É partida minha. Eu ligo para minha família todo dia. Literalmente, todo dia. Para minha esposa, para os meus filhos. Todo dia. Eu posso estar na reunião mais importante da minha vida. O telefone tocou, eu olho. Se é a minha mulher, os meus filhos, eu atendo na hora. E se é uma necessidade, eu peço licença da reunião mais importante da minha vida e saio na hora. Eles precisam saber que eles são prioridade na minha agenda. Quando eu recebi o convite para ir para a Luz para o Caminho em Campinas, eu recusei esse convite vários anos. Porque o diretor anterior me convidava e eu jamais imaginava que eu um dia aceitaria um convite para sair de Vitória. Reverendo Roberto esteve na minha casa e disse: agora não é um convite, é uma intimação, nós precisamos de você.
E Deus me deu paz, eu disse, tá bom, eu vou atender. Mas atendia no sentido de que eu pensava assim, eu nunca vou sair de Vitória. Eu passo 4 dias da semana lá e venho para cá e está tudo resolvido. Só que os nossos filhos foram estudar em São Paulo. E um dia, depois que eu preguei numa determinada igreja, chegando lá, eles moravam num kitnetzinho do lado da Mackenzie, na Maria Antônia, e eu chego e eu vejo uma multidão de jovens, adolescentes, bebendo cerveja nos 2 bares da rua, que eram os bares que talvez vendiam mais cerveja em São Paulo. Quando eu cheguei, 11 da noite, vi aquela muvuca, dormi aquela noite na casa deles, e cheguei em casa no outro dia, tinha minha esposa, vamos arrumar as malas, nós vamos embora. As nossas ovelhas mais importantes do nosso ministério são os nossos filhos. Nós não podemos deixar 2 adolescentes sozinhos em São Paulo nessa conjuntura. Sua família precisa saber que eles têm o primeiro lugar no seu coração. Quem ama tem tempo. Quem ama procura agradar. Então, quando você ama a sua mulher, seu marido, tem gestos, formas de você agradar. Por exemplo, você, a esposa, poderia um dia preparar um jantar muito especial, de surpresa. Botar a toalha mais chique que você guarda lá na gaveta. Pegar aquelas louças que só vai para a mesa no dia que tem visita. Preparar o cardápio da preferência dele. Ornar a mesa como você só faz no Natal. E quando ele chegar, ele vai ter uma surpresa. E a primeira pergunta dele é: quem de importante virá jantar conosco hoje? E você responder: a pessoa mais importante dessa casa acabou de chegar para jantar, é você. É claro que o cara pode ter um ataque cardíaco e ter um problema sério, decorrer com o hospital, mas vale a pena fazer isso. Vale a pena um dia você chegar em casa e falar para sua esposa: querida, hoje nós não vamos dormir aqui não, hoje nós vamos fazer um passeio, vou te levar para um hotel chique, hoje nós vamos ter um jantar de gala. Não custa, sabia? Você tem que parar de ser mão de vaca, pão duro. Quando você investe na sua mulher, você está investindo em você. Quando você semeia nessa seara, os frutos mais abençoados são você que colhe. Quem ama procura agradar a pessoa amada. Mas vamos ao 5º princípio de um casamento feliz, é o princípio da submissão da esposa ao marido como convém no Senhor. Eu reconheço que essa palavra submissão hoje está muito desgastada, e eu acho curioso que quando eu coloco algum texto nas mídias sociais sobre submissão, chove de crítica. Chove de crítica. Alguns casamentos que eu faço a cerimônia, e quando trato dessa matéria, na porta da igreja eu ainda recebo abordagem: mas o senhor acredita que em pleno século 21 esse negócio de submissão ainda tem que existir? O problema não é a submissão, o problema é que as pessoas distorceram, caricaturizaram a palavra submissão. O que é submissão? Primeiramente, vamos o que não é. Submissão não significa ser inferior. Não significa isso. Por exemplo, quando Deus criou o homem e a mulher, diz da Bíblia que criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança, de tal maneira que a mulher não tem menos imagem e semelhança de Deus que tem o marido, e nem o marido tem mais imagem e semelhança de Deus que tem a mulher. Então, no princípio da criação, foram criados iguais. Segundo, no que tange à redenção, marido e mulher, homem e mulher são salvos da mesma maneira. Então não tem 2 pesos e 2 medidas. Aqui para nós, qualquer coisa que você vai fazer, você acha que o fim, a conclusão, o arremate é o melhor. Qual foi o último ser que Deus criou no universo inteiro? A mulher. Quando Deus foi criar o homem, Deus botou a mão no barro. Quando Deus foi criar a mulher, usou matéria-prima melhor, criou do osso. É por isso que a mulher é um osso duro de roer.
Então, se tem alguém privilegiado nessa história, é a mulher. Deus arrematou a obra da criação com a coroa da criação, que é a mulher. Segundo, submissão não é ser inferior e nem ser cabeça é superior. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, e aqui em cima está o Pai. Eu pergunto a você, dentro da Trindade, o Pai é maior do que o Filho? O Filho é menor do que o Pai? Qual é a nossa teologia sobre a Trindade? Existe hierarquia de importância na Trindade? O Pai aqui em cima, o Filho aqui embaixo, o Espírito Santo mais embaixo? Não. O Pai e o Filho são da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza. Têm os mesmos atributos, realizam as mesmas obras. Dentro da teologia do credo niceno, Jesus é Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, mas o Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da mulher. Então, ser cabeça não significa ser superior. Agora, é importante entender que submissão não é submissão de gênero. Não é o sexo feminino que é submisso ao sexo masculino. A Bíblia não ensina isso de jeito nenhum. Eu estava vendo, pastor Anderson, uma palestra certa feita, eu achei muito curioso que o palestrante disse assim: se tiver um menino e uma menina assistindo um programa de televisão, aí o menino quer assistir o programa A e a menina quer assistir o programa B, a menina tem que abrir mão para assistir o programa A, porque é o menino que tem que mandar, ele é o cabeça. Errado. Completamente errado. Esse menino devia ser instruído a ser cavalheiro, e devia ser instruído a dizer o seguinte: vamos assistir o programa B, porque eu sou o cabeça, e dentro do cristianismo o cabeça serve. É assim que devia ser. Nenhuma pessoa na rua aí, uma mulher é abordada e um homem diz: você tem que se submeter a mim porque eu sou homem e você é mulher. Never, jamais, jamais. O que a Bíblia ensina é: a mulher seja submissa ao seu próprio marido. Não é de gênero a submissão, é uma questão funcional da casa, do lar. Porque uma casa não pode ter duas cabeças, bicéfala, nem acéfala. Mas é importante entender que a submissão é que traz leveza, felicidade, segurança para essa mulher. Por exemplo, a mulher precisa ser submissa ao marido como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo. Eu pergunto a vocês: quando é que a igreja é feliz, é livre, é bem-aventurada? É quando ela se sujeita a Cristo ou quando ela se rebela contra Cristo? É óbvio. Quando você é livre para dirigir o seu carro, é quando você obedece às leis ou quando você transgride as leis? Quando é que o Daniel toca e a música é agradável aos nossos ouvidos? É quando ele segue as pautas musicais, as notas musicais, ou quando ele toca atabalhoadamente sem observar nenhuma regra musical? Quando Deus instituiu princípios, não é para nos oprimir, é para nos libertar, é para nos abençoar. Então, nenhuma mulher tem problema de submeter-se a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Finalmente, submissão não é incondicional, é no Senhor. Ou, em outras palavras, o homem não pode requerer da sua mulher que ela se submeta a ele, quando ele está requerendo dela uma coisa que vai violar a consciência dela e vai levá-la a transgredir a palavra de Deus. É óbvio que não. E tem muito marido hoje oprimindo a mulher, querendo que ela se submeta a ele em coisa que ela tem o direito de dizer: não, eu não posso me submeter a você contrariando ao meu Senhor. Então, essa submissão tem o quê? Limites. Limites estabelecidos pelo próprio Deus.
Sexto princípio, o princípio da comunicação. Esse é um dos princípios para mim mais importantes do casamento. O problema nosso, irmãos, é que às vezes nós geramos tensões e conflitos no casamento pela maneira como nós nos comunicamos. E o nosso corpo é uma máquina de comunicação. Você se comunica pelo olhar, você se comunica pela expressão facial, você se comunica pelo silêncio, você se comunica pelo tom da voz, você se comunica pela maneira e forma como você profere as palavras. Em outras palavras, você se comunica, ou bem ou mal. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Como é que você pode se comunicar de forma boa, saudável? Tiago 1,19 tem 3 dicas. Primeiro, você tem que estar pronto para ouvir. Deus fez você com 2 conchas acústicas externas e apenas uma língua muralhada de dentes. Escute mais, fale menos. Segundo, todo homem esteja não só pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Morda na língua antes de falar alguma coisa irrefletida. Se você estiver com raiva, então está na hora de você dar uma volta no quarteirão e pegar uma enxada, ir lá para a lavoura, fazer alguma coisa. Mas não fale com raiva, porque você vai machucar a pessoa que você mais ama. Terceiro, você tem que ser tardio em se irar. Tem muita gente que é explosiva, eu reconheço isso. Tem gente mais esquentada que outras. Tem gente que já nasce com a temperatura alta. Tem gente que é igual leitinho, bateu, tomou. Mas é preciso que você se controle. Agora, você pode ser uma pessoa espirituosa também. Você pode, de repente, desconcertar a pessoa que está vindo para o seu lado, brincando com você, ou zombando de você, ou escarnecendo de você, e dar uma tacada de mestre. Por exemplo, um turista americano chegou no Rio de Janeiro e não conhecia o Rio. E pegou um táxi e disse: olha, eu quero que você me leve nos pontos turísticos do Rio de Janeiro. E aí o camarada levou o primeiro lugar lá no Pão de Açúcar, no Corcovado. E aí o turista pergunta assim: quanto tempo levaram para fazer essa questão do Cristo Redentor? O taxista falou: 5 anos. Lá na América a gente faz isso com 5 meses. Aí continuou dirigindo, passou pela ponte Rio-Niterói. Quantos anos vocês gastaram para construir essa ponte? 20 anos. Lá nos Estados Unidos a gente faz com 20 meses. Aí o taxista, falei: esse cara ele está me testando. Aí passaram em frente ao Maracanã, era o maior estádio do mundo. Quantos anos vocês levaram para construir esse estádio? O taxista falou: rapaz, sei não, mas eu passei aqui ontem, não tinha estádio aqui não. De repente você dá uma desconcertada na pessoa que está querendo tirar uma casquinha em você, jogo de cintura, né? Em vez de você querer bater na pessoa, ou fechar a cara para ela, devolve a bola de uma maneira mais inteligente, entendeu? Lembra que nós falamos aqui ontem? Tem muita casa que o que está faltando não é mais amor, é mais humor. Mais humor. Você tem que descontrair um pouco, desarmar um pouco, para que a comunicação traga vida para o seu casamento. Vamos ao 7º princípio para um casamento feliz. É o princípio do elogio direto. Ô, gente, elogiar é uma questão cultural também, sabia? Eu conheço família e às vezes a gente veio de uma. Eu vim de uma. Quando você faz o certo, bom, é mais obrigação sua de fazer o certo. Então não tem que elogiar porque você fez o certo. É seu compromisso, obrigação. Quando você faz uma coisa errada, aí lá vem paulada na cabeça, bem crítica. Se você não tem o hábito de elogiar, é muito importante você aprender a fazer isso. Lá em Cantares 4:7, está escrito assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. E aí você começa a pensar o seguinte: será que existe essa pessoa sem defeito? Você dá o CPF dela para mim, o endereço?
Depois que Adão e Eva fizeram aquela lambança lá no Éden, tem alguém sem defeito? E por que que ele diz isso? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Ele está sendo desonesto? Não. Ele está olhando para as virtudes e não para os defeitos. Porque se você for olhar os defeitos do seu marido, os defeitos da sua mulher, talvez você não consiga fazer mais nada na vida. Nós não somos uma pessoa perfeita. Não viemos de uma família perfeita. Não temos uma família perfeita. Mas foque, concentre-se nos pontos positivos. Agora notem que o elogio não é indireto, é direto. Porque elogiar a sua mulher, elogiar seu marido, para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, é uma maravilha, mas não é suficiente. Ele está olhando para ela: tu és toda formosa, querida minha. Então me permita essa pergunta: qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher? Porque ela saiu do quarto como uma princesa. Você elogiou a roupa nova que ela comprou, o brinco que ela está usando. Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher porque você chegou em casa, a casa está em ordem, você pode receber visita de surpresa e não passar vergonha? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido porque ele é um homem honesto nos negócios, trabalhador? Você nunca passou vergonha com um cobrador à sua porta? Ou seja, irmãos, nós temos necessidades que não são apenas necessidades físicas, materiais, de comer, de beber, de higiene, de descanso. A nossa alma tem necessidades que precisam ser supridas também, de valorização, de importância. Então, crie o hábito de elogiar. E eu não estou falando de elogio hipócrita, não. Porque tem muito elogio que não é elogio, é bajulação, é rasgação de seda, é coisa interesseira. Não estou falando disso, não. Mas um elogio sincero, na hora certa, com um tom certo, com a motivação certa, é uma bênção. É uma bênção. Vamos pensar aqui agora como pais. Os nossos filhos precisam do equilíbrio de doçura e firmeza, de advertência e de elogio. E mais, temos que ter o cuidado para não cobrar a mesma coisa para filhos que são diferentes. Você pode cobrar o mesmo empenho, mas você nunca pode cobrar o mesmo desempenho. Um estuda 10 horas e tira 8 na prova, outro estuda 2 horas e tira 10. E se você fizer o mesmo elogio, a mesma crítica, você pesa demais para um, alivia demais para o outro. Se o filho chegar e diz: papai, eu só consegui tirar 8 na prova de matemática, diz: parabéns, meu filho, parabéns. Na próxima acho que você tem competência para tirar 10. Porque imagina o menino chegando e falando: eu tirei 8, pai, na prova. Menino, você não vai tirar 10 nunca, não. Ou seja, é necessário você reconhecer, elogiar e encorajar e estimular. Uma pessoa elogiada é uma pessoa protegida. Quando a Bíblia diz que o amor do marido santifica a vida da esposa, é nesse sentido. Ela se sente valorizada, ela se sente importante. Ao ser galanteada pelos Dom Juans da vida, ela não vai ceder porque ela tem autoestima boa, porque ela tem valor. Agora, um marido que nunca elogia a mulher e a mulher que nunca elogia o marido, quando surge um elogio, ainda que falso, a pessoa pode se vulnerabilizar. Porque se você não está elogiando seu marido, se você não está elogiando sua mulher, alguém está elogiando. Alguém está. Se você não vê nada para elogiar, alguém está vendo, alguém vai falar. Então fale para ela, fala para ele nesse elogio. 8º princípio é o princípio do romantismo no casamento. Essa é uma coisa que está morrendo na nossa geração. E romantismo é uma coisa tão bonita, tão gostosa, tão agradável. Eu queria que você parasse um pouquinho aqui e pensasse no seu namoro. Como é que era o seu namoro? Quanto tempo você namorou? Quantas vezes vocês se viam por semana? Na época das cartas, quantas cartas você escreveu? O que aconteceu de lá para cá para que esse romantismo apagasse? São pequenos gestos. De abrir a porta do carro, como você mandar um buquê de flores
Sei que tem mulher que não gosta de flor. Eu conheço uma mulher de pastor, eu detesto receber flores. O marido dela deve saber disso. Mas deve ter outra coisa que ela gosta. De receber um presentinho, de ser convidada para ir a um restaurante, de fazer uma viagem, de você surpreender com um elogio, porque lá em Cantares 4:9, esse homem que é romântico, ele olha para sua amada com o coração em êxtase, e diz: arrebataste-me o coração, ó minha irmã noiva minha, com o só dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. O camarada é atento, ele observa. E preste atenção que o homem não observa, viu? O homem é meio tapado, o ser masculino, ele só enxerga numa caixinha, ele não consegue ver duas caixinhas. Ele vai numa festa e se perguntar para ele assim, como é que estava lá? Ele não sabe falar nada, só sabe falar, estava legal, estava jóia. Ele não tem mais nada para acrescentar. Às vezes eu chego em casa, minha mulher pergunta assim, você viu como é que fulano estava vestido? Eu falei, não vi não, ele estava vestido assim, como é que é o negócio? Não estou sabendo de nada não. A gente não enxerga mesmo, não é por malícia não, falta de malícia não, é porque o homem é tapado mesmo, ele não enxerga as coisas. A mulher vê detalhes, a mulher vê tudo, ela observa. Por exemplo, se eu chegar em casa e me perguntar assim, como é que era o arranjo lá no encontro? Eu falei, não estou lembrado não. A mulher é capaz de dizer, não, tinha uma flor branca, tinha uma flor rosa, tinha um negócio assim, internacional lá, é chique o negócio. Então um homem romântico, sabendo que a mulher gosta de detalhes, ele consegue destacar um olhar, consegue destacar uma pérola do colar. Porque ele quer agradar essa pessoa. A gente tem que desenvolver isso. Se está na palavra, é porque a gente precisa. E quando a gente usa esses recursos, o casamento só tende a melhorar. Vamos ao penúltimo princípio. O decálogo do casamento feliz é o princípio do perdão. Às vezes, pastor Anderson, eu vejo algumas pessoas que são muito espirituais. E eu boto os dois pés atrás quando eu vejo gente assim, muito santarrona, sabe? O cara que diz assim para mim, pastor, eu tenho 50 anos de casado e eu nunca me estressei com a minha mulher. Aí eu fico pensando, meu Deus, esse cara é um anjo, né? Ele está disfarçado de gente. Ele deve estar aqui entre nós, ele faz parte da raça humana, não é filho de Adão não. Mulher que chega e fala, pastor, tem 40 anos de casado, meu marido nunca me tirou do sério. Eu falei, não é possível. Não. Você não é da raça humana não, você veio de Marte. Então não tem nessa história que você é muito espiritual e nunca saiu do ponto. E aí entra um ponto, gente, nós vamos ter motivos de queixa uns contra os outros. Eu já contei isso para vocês da Ruth Graham, eu estive lá no Museu Billy Graham, no ano que a dona Ruth faleceu, dentre as muitas histórias do casal, perguntaram um dia para a dona Ruth que criou os meninos. A gente tem que pensar nisso. Às vezes o pastor tem uma vida de muitos compromissos, de muita correria, e o Billy Graham vivia para o mundo afora, pregando, nas grandes cruzadas. Então quem aguentou o esbarro da criação dos meninos foi ela. E aí perguntar para ela assim, dona Ruth, a senhora algum dia pensou em se divorciar do doutor Billy Graham? Ela disse, não, nunca. A vontade de matá-lo eu tive muitas vezes. E eu fico imaginando se a mulher do Billy Graham que ia matá-lo e nós, coitadinho de nós. Então, a única maneira de ter um casamento saudável, gente, é zerando a conta. E é para se perdoar. Tem gente ranzinza, tem gente que guarda mágoa, tem gente que fica remoendo, igual um vulcão cuspindo fogo lá por dentro. Eu aprendi isso no meu casamento, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela tem a mesma condição do jeito de eu ser. Às vezes você fica chateado, 10 segundos, mas daqui a 11 segundos, a chateação já acabou. Você sabe que aquela atitude, aquela reação imediata do não é da pessoa, não é ela, não é aquilo que constitui a vida dela.
Então, se ficou chateado um momentinho, daqui a 5 minutos você está bem de novo, está na boa, está conversando outra vez, normalmente, sem chateação, sem pesar, sem ficar remoendo. Porque casal que ficou chateado um com o outro, e aí não conversa aquele dia, e aí o sol se põe sobre a ira, e aí a noite fica longa, e outro dia não chega, quando chega está com a cara amarrotada, e a conversa piorou na semana seguinte, no mês seguinte já está constrangido. Mas no casamento não aguenta isso não. Surgiu um problema, resolva. Não pare de conversar, não pare de ser doce um com o outro, não leve a mochila pesada do dia anterior para a cama. Perdoe. E eu estou falando de coisas pequenas. Agora é preciso perdoar as coisas grandes. Que tem situação, gente, que é grave mesmo. Tem motivo de vontade de matar mesmo. Mas só vontade, tá, gente? Por favor. E o que você vai fazer? Perdoar. Porque se você acha que você saindo desse casamento para outro casamento vai resolver, pode não resolver. Pode não resolver. Estatisticamente, 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, 70%, descobrem 10 anos depois que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Você só está mudando de endereço e de problema. Nós estamos vivendo uma geração que aplaude o divórcio, que incentiva o divórcio e que acha que é bonito você estar no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. O projeto de Deus é que você, ao enfrentar um problema no casamento, você o resolva pelo expediente do perdão. E perdoar é lembrar sem sentir dor. Não é que você diz, não, eu perdoar, eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço não. É óbvio que você não esquece. Louvado seja Deus, você não tem amnésia. Mas perdoar não é deixar de lembrar. Perdoar é que quando você lembra, você diz, essa dívida está paga. Eu não cobro mais. Eu não jogo mais no rosto da pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. A Bíblia está dizendo que Deus não cobra mais a dívida. Não joga mais no seu rosto. Ele já lançou para trás das suas costas, ele já lançou nas profundezas do mar. Então talvez você veio aqui hoje, tem pendências na sua vida conjugal, tem mágoas não resolvidas, tem feridas não tratadas. E hoje você pode sair daqui restaurado, perdoado. Você libera perdão, recomeça o seu casamento, restaura a alegria do seu lar. Comece a celebrar a Deus a bênção da restauração, porque é isso que Deus faz com você e comigo todo dia, todo dia, todo dia. 10º e último lugar, no decálogo do casamento feliz, é o que eu chamo de o princípio da prioridade. Lá no Salmo 127, para mim tem 3 coisas importantes ali: casamento, trabalho e filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. A base do casamento, irmãos, é construí-lo sobre a rocha. Se você construir só sobre os seus sentimentos, sobre emoção, um dia isso vai enfraquecer. Mas se você construir o seu casamento sobre Cristo, que é a rocha, se é um cordão de 3 dobras, as lutas chegam e você supera. Segundo é o trabalho. Não adianta nada você levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer penosamente o pão que você granjeou. Aos seus amados, Deus os dá quanto dorme. O trabalho é uma bênção, o trabalho é uma ordenança de Deus, mas não faça do trabalho um ídolo e não faça do dinheiro um Deus. Não adianta você ganhar muito dinheiro e perder a sua família. Tem gente que o trabalho é a razão da vida dela. E ela substituiu o próprio Deus pelo trabalho. O trabalho é uma bênção. Mas entenda isso. Deus vem primeiro. E as pessoas são mais importantes que o trabalho. 3º ponto, os filhos. Os filhos são a herança de Deus. Nós estamos vivendo na geração que não quer ter filhos. A média de filhos hoje, na classe média,
Todos nós aqui somos classe média. 2 filhos, no máximo 3. Hoje as pessoas estão querendo mais um pet do que um filho. E pasmem vocês, tem muita gente crente que vai dormir com um cachorrinho debaixo do mesmo cobertor. Há poucos dias uma mulher me ligou, achei muito engraçada até, se não fosse trágico. Ela disse assim: pastor, eu quero saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta e fiquei meio zonzo antes da resposta, e ela engatou, porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Falei: isso é problema da senhora, não quero entrar em briga de família não. Eu estava numa viagem internacional, aguardando uma conexão, e eu vi uma cena que eu jamais imaginei que um dia que eu fosse ver. Chegou um casal muito bonito, um cachorrão grandão, bonitão, e eles estão sentados na minha frente. Aí de repente o rapaz disse assim para a moça: fica aqui que eu vou comprar uma Coca-Cola. Aí ele andou uns 10 metros comprar Coca-Cola. Quando ele saiu, a moça lascou um beijo na boca do cachorro, cinematográfico. Falei: Jesus, que loucura. Há poucos dias um pastor presbiteriano, calvinista reformado, foi fazer uma cerimônia de casamento da igreja, mesmo da igreja dele. E é coitado, inocente, sem saber de nada. Gente, hoje eu quero saber tudo. Fazer um casamento, quero saber tudo. Porque às vezes você pega de surpresa. Hoje o negócio dos votos está ficando difícil, sabia? Porque agora é o rapaz que lê os votos, a menina que lê os votos, e às vezes os votos são mais cumpridos que o sermão do pastor. E se você não tomar cuidado, tem coisa do arco da velha naqueles negócios ali. Aí o pastor, coitado, vai fazer a cerimônia de casamento, sabe quem vai levar a aliança no altar? A cachorrinha da família. Entrou garbosamente. Ô gente, tem inversão de valores por aí. E aí diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Eu gosto quando tanto Jacó quanto José apresentam os filhos. São os filhos que Deus me deu. Os filhos que Deus me deu. É presente. É presente de Deus. Presente de Deus. E ele diz assim: são como flechas na mão do guerreiro. E a flecha tem 3 aspectos. Primeiro, o guerreiro carrega as flechas. Você não vê um guerreiro terceirizando as flechas. Ele carrega. E nós carregamos os filhos. No coração, a mãe no ventre, os pais no bolso, nos braços, nos sonhos. E eu sei que vocês têm mais experiência do que eu, alguns aqui. Mas você não desliga de filho nem depois que casa. Não desliga. É filho. Aí começa tudo de novo com os netos. Isso é um ciclo da vida que não termina. Porque ele vai ver os filhos dos filhos, pais sobre Israel. Segundo, um guerreiro usa uma flecha, ele não desperdiça a flecha, ele joga a flecha no alvo certo. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para a glória de Deus. Para que eles alcancem o projeto que Deus estabeleceu para eles. Espero em Deus que esses 10 princípios possam servir de norte, de baliza, de instrução para nós nesta manhã. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado, pastor Anderson, pela sua liderança. Obrigado por essa linda parceria da igreja de Baiuaçu com a LPC. Nós nos sentimos honrados e gratos a Deus pela sua vida e pelo seu ministério e por todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado. Meus irmãos, nós vamos fazer aqui o nosso pergunte ao pastor. E como ano passado, quero iniciar lembrando a você aí uma frase que aprendi, né, há tempos atrás. Quando você estiver diante de alguém que agregue valores, quando você estiver diante de alguém que traga algum valor à sua vida, ouça mais e faça perguntas inteligentes.
Ao redor aí tem um QR Code. Acredito que nós já ouvimos aí 2 exposições que muita coisa é esclarecida para o nosso coração. Mas nós temos agora esse tempo precioso que vamos ter com os nossos preletores e gostaríamos aí de pedir a sua atenção. Temos certeza que vai ser, com toda certeza, uma bênção. Primeira pergunta, reverendo Hernandes. Em meio às inscrições que foram feitas e as que estão sendo de ontem para hoje trazidas para perguntar ao senhor, é sobre a temática culto doméstico. Criado num ambiente onde tinha essa prática e hoje, como tratar com essa realidade tão preciosa do culto doméstico no mundo contemporâneo? E é feita essa pergunta com o sentimento de um pai que tem vários filhos em faixas etárias diferentes e que viveu uma época diferente. E como então instruir essa realidade? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente eu quero só dar o testemunho que eu nasci num lar assim. Nasci na roça, numa região onde na época tinha muito pouco recurso. Meu pai já era um presbítero da igreja e eu me lembro que todo dia meu pai acordava os filhos e lia a Bíblia e orava. Às vezes os filhos dormindo, a gente não dava muito acordado, mas não importava, ele fazia o culto doméstico e assim começava o dia. Eu acho que cada família tem sua realidade, o que é importante é o princípio. Eu vou dar o meu testemunho. Hoje eu tenho uma agenda que não me comporta estar todo dia em casa. Às vezes nas minhas andanças tem hora que eu acordo assim, eu falo, meu Deus, onde eu estou? Eu custo cair a ficha para saber onde eu estou. Não só o culto doméstico, a própria vida devocional, de estar aquele dia, naquele horário, naquela sala, naquele quarto, orando. Hoje o meu escritório de oração é o meu carro. Indo para Campinas, voltando de Campinas, 1h30 de carro para lá, 1h30 para cá, eu vou fazendo a minha devocional. No meu caso, não tendo um horário específico para estar com os filhos, no tempo oportuno, eu sempre estou falando com eles, lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando. Então, eu acho que quem tem uma vida regular, de estar em casa, a maioria da semana, de poder administrar o seu tempo, de não ter cada um horário diferente, deva ter, é importante ter, um tempo para ler a Bíblia e orar com os filhos. Ainda que no momento os filhos estejam cansados, ou com sono, ou isso, ou aquilo, nunca ninguém morreu porque levou para a igreja sem querer ir, ou teve o culto médico e agora eu estava querendo outra programação. Lá na frente, esses filhos vão valorizar isso e vão reconhecer a importância disso na vida. Eu sou testemunha disso e dou graças a Deus que os pais fizeram isso comigo. Na minha limitação de tempo, eu procuro atender a necessidade dos meus filhos sempre que estou com eles, junto deles, orando e lendo a palavra com eles. Um livro que todo casal deva ler. Bom, nós temos um livro que todo casal deveria ler constantemente, que é a Palavra de Deus. Não encontro um outro livro que possa substituir essa leitura diária. Tem livros, todos os livros são bons, se tem uma boa teologia, eles têm a sua importância, sua vitalidade, mas um dia eu estava indo para um encontro de casais, e um presbítero muito amado, Jesus já chamou para a glória, o Wilson, lá da igreja Cobilândia, disse assim para mim, diga para os casais, você está indo para lá, que todo casal que lê a Bíblia junto e que ora junto, vai ter uma vida conjugal bem sucedida. Eu não me esqueço do pastor José João, lá de Manaus. Ele disse que no dia do casamento ele assumiu um compromisso com a sua esposa de nunca ir dormir sem os dois ajoelharem e orarem juntos. E ele disse que tinha uma hora que a crise era tão grande, eles estavam tão machucados um com o outro, que eles nem conseguiam orar juntos. Aí um ajoelhava do outro lado da cama, outro ajoelhava do lado de cá. Às vezes não conseguiam falar, ficavam em silêncio. Daqui a pouquinho as lágrimas corriam, daqui a pouquinho o coração era tocado, daqui a pouquinho eles se levantavam, se abraçavam, ficavam do mesmo lado da cama e oravam juntos. Um livro que nunca pode deixar de ser lido juntos é a Bíblia.
Há muitos outros livros bons, importantes, muitos outros. Talvez um bom livro devocional, aquela leitura diária. Aqui nós temos um devocional, né? Que poderia ser usado, que é aquela leitura rápida, que você lê, medita e ora junto. Mas a Bíblia é insubstituível. Reverendo, um casal que sofre com infertilidade há anos, pode recorrer a tratamentos ou isso é falta de fé? Bom, depois eu queria ouvir os meus colegas também. Eu acho que pode e deve recorrer ao tratamento. Por quê? Porque toda ciência é ciência de Deus. Todo conhecimento científico é uma dádiva de Deus. Da mesma maneira, como eu estou com um problema cardíaco, eu estou com um problema de estômago, estou com um problema renal, estou com um problema de qualquer ordem, não é pecado eu ir ao médico. Os meus 2 netos são fruto de trabalho nessa direção aí, de assistência médica. Então, o que o homem pode fazer pelo conhecimento que adquiriu como dádiva de Deus, pode ser usado para um benefício tão importante como esse. Então, não vejo nenhuma falta de fé, eu vejo o uso racional dos recursos que Deus nos deixou à disposição. Hein, irmãos, eu estou me lembrando aqui, à luz dessa pergunta, numa viagem que eu fiz à Índia, reverendo, o pastor Marco Antônio nos levou ao norte da Índia, na cidade de Dehradun, onde tem um dos maiores rituais de adoração ao rio Ganges. E eu fiquei impressionado com aquilo. E de repente havia um grupo de moças ali com tipo um sadhu no meio. E eu perguntei, pastor, o que aquelas moças estão fazendo ali? Eram umas 20 moças e um sadhu ali no meio. Isso aqui é muito comum, porque essas moças, elas não se engravidam, mas elas acham que se elas vierem aqui tomar o banho aqui nessa água, acho que vierem aqui 10 vezes, né, consecutivas, elas vão se engravidar. Elas vão se engravidar. Então, pensando nisso, a gente vê várias práticas pelo mundo afora, não é? Mas é interessante a gente ver que há pessoas que fazem o tratamento e desistem, não dá certo. Temos casos aqui em Manhuaçu, não funcionou a medicina. Passa um tempo, com muita oração ela engravida. Me permite mais um toquezinho nisso, uma martelada, como diz Jeremias. Eu conheço vários casos, lá em Vitória, da primeira igreja inclusive, que a opção foi adotar. E depois que adotaram, vieram 1, 2, 3 filhos, agora natural. Então, só complementando a pergunta. Eu acho que, primeiro, você pode orar. Deus pode fazer um milagre? Pode. Como aconteceu com Ana. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Mas pode também usar os recursos da medicina? Pode. Só dar outro exemplo do que ele está falando aqui. Eu estive no Japão e eu vi uma cena que, se não me mostrasse, pastor Daniel, eu não acreditaria. O pastor me levou a um templo da fertilidade. E o Deus que eles adoram nesse templo, com culto, com liturgia, com sacerdotes, é o órgão reprodutor masculino. De todos os tamanhos, de todas as formas, esculpidos em todos os lugares, souvenirs, um chaveirinho. E ali eles cultuam o órgão sexual masculino como uma divindade. Vamos dizer, num país de primeiro mundo, de conhecimento tecnológico tão avançado. Ou seja, o ser humano, ele se degrada a esse ponto. E nós podemos recorrer ao Deus Todo-Poderoso em oração, e nós poderemos usar os recursos da ciência, que são obra também da bondade de Deus, da providência de Deus, para tratamentos em quaisquer áreas da nossa vida. Amém. Reverendo, a gente está recebendo bastante perguntas aqui no nosso QR Code, e muitas perguntas envolvem a questão do planejamento familiar.
Vou tentar fazer um apanhado e resumir algumas questões que envolvem o que a Bíblia diz acerca dos meios contraceptivos, qual é o melhor momento para um jovem casal se planejar em ter filhos, e se porventura o homem ou a mulher tiver medo em ter filhos, como romper com esse medo? Muito boa pergunta. Bom, eu creio que o casal precisa ter planejamento, sim. Eu creio na paternidade responsável. Não creio que pai e mãe devam botar filhos no mundo e não cuidar deles. Agora, planejamento nesta área não implica usar meios abortivos, porque nós cremos que a vida começa na concepção. Então, qualquer método abortivo, penso eu, está na contramão da palavra de Deus. Alguns pais têm medo, meu Deus, como é que eu vou botar filho nesse mundo? Tão problemático, tão confuso, tão arriscado. Eu creio, meus irmãos, que o mesmo Deus que cuidou da nossa geração até aqui, vai cuidar daqui para frente. Eu creio que nós podemos ensinar os nossos filhos as verdades de Deus, e eles podem conhecer a Deus, e mesmo nessa geração confusa, eles serem instrumentos nas mãos de Deus. Aí eu acho que é falta de fé. Quando um casal opta por não ter filho, com medo dos dias que nós estamos vivendo, porque acha que não vão dar conta, não vão conseguir criar, vão perder os filhos para o sistema. Não, os nossos filhos são a herança de Deus, nossos filhos são flechas na mão do guerreiro, os nossos filhos vão ser uma bênção nessa geração, vão ser reparadores de brechas nessa geração. Essa deve ser, penso eu, a concepção de um casal crente. Eles vão querer ter filhos para a glória de Deus, e vão educá-los para a glória de Deus, e vão confiar na graça de Deus, e vão ter o resultado de ver filhos sendo usados nas mãos de Deus. Então não precisa ter medo. Agora, o planejamento é necessário, é óbvio que sim. Não só na área de filhos, mas em todas as áreas da vida. Nunca, jamais usando métodos que sejam abortivos. Bom, temos uma outra pergunta aqui que eu acredito que é bastante delicada e relevante, né? Um casal perguntando como superar a morte do filho sem perder a fé em Cristo. A fé em Cristo. Irmãos amados, essa é uma situação difícil mesmo, e nós não podemos subestimar a dor do luto. Porém, ao mesmo tempo precisamos crer na soberania de Deus. Está lá em 1 Samuel 2, versículo 6. O Senhor é o Deus que dá a vida, o Senhor é o Deus que tira a vida. Nós cremos que Deus é soberano. E nós cremos que não somos apenas de achar que Deus é o Deus da vida. Deus é também o Deus da morte. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de nascer, tempo de morrer. O mesmo Deus que guardou-nos até aqui é o Deus que vai cuidar de nós no luto. É inimaginável você pensar de fato um pai e uma mãe sepultar um filho. Não é natural. O natural são os filhos sepultarem os pais. Eu perdi um irmão, perderam um termo humano, né? Assassinado com 27 anos. E eu me lembro que a dor que a minha mãe sentiu, e a minha dor como irmão foi cruel. Eu imagino que a minha mãe, porque meu pai já tinha falecido esse tempo, a dor dela era maior ainda. A minha mãe quase enlouqueceu. Mas Deus a sustentou, Deus a restaurou, Deus a curou. Deus levantou a cabeça dela para continuar a vida. Ou seja, tem o tempo do luto. O luto não pode ser maior do que o seu tempo. Porque senão a pessoa já perdeu a vontade de viver dali para frente. E aí não é adequado. Mesmo que a dor tenha sido tão avassaladora, nós cremos na vida eterna. Nós temos esperança. A morte não é o fim. A morte não põe fim à vida. Nós temos vida eterna. Amém. Nós vamos ter um corpo de glória. Amém. Os mortos vão ressuscitar. A morte é um até logo, não é um adeus. Então, eu acho que a esperança cristã é que vai curar a nossa alma dessas dores, a dor do luto. O que eu diria para esse casal é tempo de recomeçar.
É tempo de botar o pé na estrada. É tempo de continuar vivendo. Talvez esse casal tenha mais filhos que precisam deles, da presença deles, do amor deles, do cuidado deles. E o nosso Deus é o Deus que cura feridas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Ele é o Deus e Pai de toda consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa angústia para consolarmos outros que estejam passando pelas mesmas situações. Deus permitiu vocês passarem por isso. E Deus vai usar vocês agora para serem consoladores na vida de outras pessoas que estão vivendo ou já viveram as mesmas situações. Ano passado o Senhor nos instruiu com a pergunta que eu lhe farei. E na exposição bíblica nós somos muito orientados e há uma pergunta sobre como os pais agirem quando um dos filhos ou filhas se declaram homossexual. E paralelo a isso, como agir também quando você, pai e mãe, se depara com filhos que entendem o matrimônio como algo fora daquilo que foi assim instruído ao coração dele como discípulo de Cristo, e não querem casar, mas querem ter uma vida sexualmente no pecado, ativa e no pecado. E como o pai que vive esse drama, a mãe que vive esse drama, deve agir? Bom, primeiramente eu acho que é importante dizer com todas as letras e carregando as tintas que a igreja evangélica não é homofóbica. Isso é muito importante dizer. E o que significa isso? Significa que nós amamos as pessoas como elas são, mas não concordamos com elas em todas as escolhas que fazem. Ou seja, amar não significa concordar, aprovar, subscrever. Eu acho que o grande problema da sociedade hoje é que há um ativismo nessa área que quer forçar a sociedade hoje a achar que todas as escolhas que se fazem, mormente nessa área sexual, que nós precisamos concordar. Não, eu posso amar e não concordar. Eu acho que num caso desse, o que o pai precisa dizer para esse filho ou para essa filha: filha, eu vou sempre amar você, mas eu vou sempre discordar da escolha que você fez. Uma das pressões que se faz é que agora, hipoteticamente, esse filho, essa filha, assumiu um relacionamento nessa área homoafetiva e quer frequentar a casa dos pais com essa pessoa, como se fosse algo natural para os pais. Penso eu que esse pai, essa mãe deve dizer: eu te amo, meu filho, mas você tem que respeitar a nossa casa, o nosso lar, aqui é a minha casa. E como o papai e mamãe discordam da escolha que você fez, eu não posso permitir que você frequente a nossa casa nessa conjuntura, como se nós estivéssemos apoiando e aplaudindo a decisão que você tomou. Porque nós cristãos temos um princípio, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. E no dia que pai e mãe relativizar a autoridade da palavra de Deus para agradar os filhos que tomaram a decisão na contramão da instrução, das escrituras e da orientação dos pais, eu penso que esses pais perdem não só o seu testemunho, como perdem também a possibilidade de influenciar e impactar esses filhos. Agora, quando um filho, seja na idade que tiver, uma filha na idade que tiver, não quer casar, mas quer ter uma vida ativa sexualmente, é da mesma maneira. Meu filho, eu vou amar você, mas eu vou discordar 100% da decisão que você está tomando, da escolha que você está fazendo. Eu não posso apoiar você na decisão que você está tomando. Nós temos que ser profetas dentro da nossa própria casa. Mais tarde a gente vai ouvir um pouco mais sobre o pastor Daniel, né? Mas agora a gente quer ouvir também um pouquinho, fugindo um pouquinho da temática de filhos. Vou falar acerca do sacerdócio no lar. Tem um casal perguntando aqui o que é exercer o verdadeiro sacerdócio no lar. E quando a mulher assume esse papel, essa frente, é pecado? O que deve fazer? Bom dia, irmãos. Eu creio que assumir o sacerdócio do lar, como o pastor ministrou para nós nessa manhã,
sobre a função do marido de refletir a glória de Cristo para a sua família. E essa função sacerdotal, de forma prática, na instrução da palavra, na oração, na intercessão e na condução da família aos pés do Senhor Jesus, né? Então, eu creio que essa é a função do marido e isso é exercer de forma prática, de forma simples, esse sacerdócio. E quando a mulher exerce o sacerdócio, como você falou, ou substitui o marido, seria isso? Eu não compreendi bem a segunda parte. Na verdade, todo cristão é um sacerdote. Nós somos sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 fala sobre isso. Então, a mulher, de alguma forma, também exerce isso, obviamente, não substituindo seu marido. Pode ser até que ela tenha um marido que não obedeça a palavra. Pedro fala sobre isso, né? E esse marido vai ser ganho, sem palavra, pelo procedimento da sua mulher, que, obviamente, talvez seja esse procedimento de intercessão, de clamor ao Senhor, de cooperação com Deus, para que o marido, de alguma forma, possa voltar para a vontade de Deus, para o centro da vontade do Senhor. Então, biblicamente, todos nós somos sacerdotes. Mas, obviamente, quando o lar está ajustado, o marido, obviamente, tem a prioridade, né? A responsabilidade maior diante do Senhor. Amém. Eu vejo que em muitos lares há maridos que fogem dessa responsabilidade. Eles dizem, eu tenho muita coisa para fazer, cuida dos meninos. Você que tem tempo para ler a Bíblia com eles, você que fica aí, você que ora. Então, infelizmente, alguns maridos estão fugindo, não é? E terceirizando para a esposa. É lógico que os dois precisam fazer o trabalho. Dentro da minha visão, o marido, biblicamente, né, como o caso lá de Jó, né, que orava pelos filhos, a responsabilidade maior é dele. Né? A mulher é auxiliadora, mas jamais transferir, delegar para a esposa essa missão. E eu creio que se os dois caminharem juntos nessa missão, o resultado será muito maior. Amém. Reverendo, recentemente na nossa igreja nós trouxemos uma temática que acredito que foi bastante relevante, contribuiu bastante para a nossa comunidade, que foi acerca da depressão. E nós falamos muito, apontando um caminho da psicoterapia como auxílio no tratamento. Teve um casal aqui que perguntou acerca das terapias como indicadores para casais, indicadores positivos. O que o senhor acha disso, de um casal passar por uma psicoterapia? E o que a psicoterapia diverge de um aconselhamento pastoral, de um aconselhamento bíblico, ou converge, né? Pergunta boa e complexa. Bom, eu tenho um livro sobre esse assunto. Esse assunto me chamou muita atenção há alguns anos, de pessoas que lidavam com o problema da depressão e que, não convenientemente tratados, chegaram ao suicídio. Eu tenho alguns casos de pessoas muito próximas que eu sofri muito por isso. Então eu resolvi escrever um livro sobre esse assunto. O título do livro inicialmente foi Suicídio, Causas, Mitos e Prevenção. Percebi que o livro tinha uma certa resistência, porque o título Suicídio espanta. Então nós mudamos o título, Não Desista de Você. E o livro tem ali na banquinha da LBC. Bom, a primeira coisa é que hoje está surgindo um segmento no meio evangélico dizendo que depressão não é doença e que é necessário apenas o aconselhamento bíblico e não pode ir além disso. E eu sou amante do aconselhamento bíblico, tenho 42 anos de ministério e boa parte do meu ministério me dediquei ao aconselhamento bíblico, mas eu creio que o pastor precisa conhecer o seu limite, e eu exemplifico. Imagine você que chega uma ovelha no gabinete pastoral e diga, pastor, eu estou com muita dor no peito, muita dor no peito. E eu digo para esse irmão, meu irmão, você tem que ler mais a Bíblia.
Você tem que orar mais. E eu digo que se esse pastor tomar essa atitude e ficar só nisso, ele é irresponsável. Ele tem que dizer, meu irmão, você tem que ir para um médico agora, você tem que ir no cardiologista agora. E cuidar. Eu estava pregando em Belo Horizonte, certa feita, e estava falando que é possível que um crente cheio do Espírito Santo possa lidar com a depressão. E levanta uma moça no auditório e me desafiou. E me desafiou e disse, é um absurdo o que o senhor está falando. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? E eu me levantei e disse, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia? Precisa usar óculos. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco? Problema renal? Problema pulmonar? Por que daqui para baixo é uma coisa, daqui para cima é outra? Eu penso que se nós não entendermos depressão adequadamente, nós poderemos contribuir para que pessoas no auge da sua angústia ceifem a própria vida. Então, eu não sou médico, eu acho que nós temos vários médicos no auditório que poderia trazer um esclarecimento muito maior, muito mais amplo do tema, mas eu compreendo nas minhas limitações que depressão é uma doença. E que como tal precisa ser tratado com remédio, com terapia e com fé. É preciso buscar um tratamento com um psiquiatra, que é o médico especialista da área. É preciso fazer um acompanhamento terapêutico, que pode ser com um terapeuta, pode ser com um pastor, pode ser com um conselheiro sábio. E é preciso fé. Porque nos momentos de angústia, a participação de um culto faz tão bem. A música, o louvor, a adoração, a palavra. É preciso acompanhamento. Eu vou lhes dar alguns exemplos para não me estender. Há um livro que, se você não leu, recomendo ler. O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Nesse livro ele mostra 3 pessoas que lidaram com depressão. David Brainerd foi o missionário mais piedoso do século XVIII. John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, um dos livros mais lidos no mundo depois da Bíblia. William Cowper, que foi um poeta inglês, que tinha depressão tão severa que tentou suicídio. Foi preciso de alguém acompanhá-lo a vida toda. Poderíamos acrescentar o que o pastor disse agora há pouco, Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador do século XIX. Ele tinha crise de depressão, às vezes tinha que deixar o pastorado por um tempo e se tratar e voltar. Porque tem muita gente que diz que se a pessoa está deprimida é porque ela não tem fé. Se ela está deprimida é porque tem demônio. E aí a pessoa, além de estar enfrentando a depressão, ainda sofre uma tonelada de culpa, de acusações. Você não tem fé ou tem demônio. Quando na verdade é preciso diagnosticar adequadamente, receber a medicação adequadamente, ter uma terapia, e essa terapia é óbvio que ela não vai ser na contramão das Escrituras. Tem que examinar isso sim. E precisa ter fé, ou seja, uma convivência com a igreja de Deus, com a palavra de Deus, com esse ambiente que vai ajudá-la a sair disso, porque a depressão é cíclica, ela tem o seu tempo, ela vai passar. É preciso ter esperança. E o Evangelho é carregado de esperança, é a própria esperança, é Jesus nossa esperança. Nós temos mais 2 perguntas para concluir esse tempo. Um casal pode viver bem, e o senhor enfatizou muito a palavra equilíbrio nas suas 2 ministrações, bem e de boa diante de Deus, mas tendo finanças separadas e estando vivendo um segundo relacionamento conjugal e essas contas e filhos que não são comuns aos 2. Como equilibrar isso? Me explica melhor, que eu acho que eu não entendi. Vamos a pergunta. Agora está tão difícil aí que eu não sei se eu entendi direito. O casal pode viver bem equilibradamente. Até aí eu estou concordando. Uma tudo dica. bem. Diante de Deus, tendo contas separadas. Conta bancárias separadas. Sim, até aí tudo bem, eu não entendi o restante. E os 2 estão vivendo um segundo relacionamento, é o segundo casamento deles. Houve um recasamento.
Não estão eu entendi melhor. Estava pensando coisa ruim aí. Isso. E ainda com filhos. Filhos que vieram dessas relações que não são comuns aos dois. Bom, então deixa eu ver se eu entendi a pergunta de novo. Você está falando de uma pessoa que ela tinha sido casada lá, se divorciou, e esse aqui tinha divorciado também, agora os dois estão juntos, casaram. É um segundo casamento. Isso. Mas trouxeram filhos daqui, trouxeram filhos de lá. Ok, é uma família complexa, mas tudo bem. Equilíbrio. Então veja bem, primeiramente, é possível ter conta separada? Possível é. Possível é. Tanto é que tem. A pergunta é, o que é meu, o que é seu, é seu? Aí penso que já começa a romper um princípio de casamento. Isso fica mais complicado, e é dentro da cultura brasileira, quando a mulher ganha mais do que o homem. E tem muita gente hoje, porque a mulher ganha mais do que o homem, é o cara que é o doméstico da casa. Então o maridão é que vai para o fogão. Há poucos dias, essa semana, eu escutei uma coisa que me chocou, eu não sabia disso. De uma igreja, numa região, num presbitério, que a mulher trabalha fora, e o maridão é que é o dono da casa, o pastor da igreja. E aí eu escutei de um presbítero assim, a gente teve um susto. A primeira pergunta que eu faço a um pastor quando vem ser candidato a pastorado da nossa igreja é se ele cozinha bem. Porque se o cara cozinha bem, não vai ser bom pastor. E se o cara cozinha bem, porque ele é que está no fogão, a mulher está trabalhando fora, ele está no fogão. Então esse pastor não serve para a nossa igreja. Eu nunca tinha escutado isso. Então eu acho que é preciso tomar cuidado. É possível a mulher ganhar mais que um homem? É possível, eu gostaria que minha mulher ganhasse 10 vezes mais que eu ficaria todo feliz. Porém, o que eu entendo é que o que é do marido é da mulher, o que é da mulher é do marido. É claro, senão não tem casamento, são sócios. O fato de terem vindo de uma outra relação para cá, tem complexidade? Claro que tem. Trouxeram os filhos, cada um trouxe, é complexo. E ao fazer esse casamento, ele tem que estar consciente disso. Consciente disso. Então, daí o ponto talvez levantado aqui. É que 70% das pessoas que se divorciaram, achando que estava tendo muito problema aqui, que vão resolver o problema na frente, acabam lá na frente tendo um problema maior do que tinham cá atrás, que se tivesse um pouquinho mais de paciência, de esforço, teriam resolvido. Agora, vai ter que conviver com isso, num lar complexo, num lar que tem fontes diferentes para dentro da mesma casa, vai ter que ter um esforço redobrado. E não tem receita de bolo para resolver. Só Jesus fazendo um milagre. Reverendo, agradecemos ao Senhor. Creio que cada um desses casais aqui, se pudessem, tem inúmeras perguntas que queimam no coração deles. E a última pergunta, diante de tantos ambientes que o Senhor tem ido, o que mais te encanta ao ministrar a casais? Obrigado mesmo por essa pergunta. Bom, gente, eu sou apaixonado pelo ministério de família. E eu quero dizer para vocês que eu me alegro demais por ter a parceria do pastor Anderson, de toda a equipe pastoral, da igreja de Maiuaçu, porque quando eu vejo aqui tem 270 casais. Que bênção, que privilégio você ter reservado o seu tempo para estar aqui. O fato de você estar aqui traz para nós uma lição. Você acredita no casamento? Você quer investir no seu casamento? Amém. Seu casamento para você é importante. Nós não podemos administrar isso porque todos nós aqui só conseguimos falar aos ouvidos de vocês, mas o Espírito Santo pode falar ao coração de vocês. E às vezes não é uma palestra, às vezes não é nem um cântico, às vezes é uma conversa no intervalo com uma pessoa que foi a chave de virada na história de vocês. E a nossa oração, porque esse encontro tem sido regado de oração há muito tempo, é que Deus faça algo que marque a vida de vocês. Não apenas porque você saiu do seu
ambiente de trabalho da sua cidade, do seu trabalho lá, atividade, para vir para um local gostoso como esse, para ter uma rodada de massa tão incrível como tivemos ontem, mas para ouvir uma palavra de Deus que possa fazer diferença. Como eu escutei de um casal aqui ontem: pastor, na época tal, ouvimos aqui nesse encontro, acho que foi o primeiro deles, uma palavra, e aquilo foi um divisor de águas na nossa história conjugal. Para mim, um testemunho desse vale todo um investimento como esse. Então, eu sou muito grato a Deus, porque para mim, todo encontro de casais é um cenário de esperança, de recomeço, de coisas melhores por vir. Então, é isso que me encanta. Deus seja louvado. Nós queremos convidar dois casais, o presbítero Samuel, Rose, são do Ministério de Casais, doutora Joyce e seu esposo, para trazerem aqui uma singela lembrança para os nossos preletores, marcando esse momento. E uma salva de palmas, irmãos, por tudo que o Senhor usou esse servo do Senhor. E nós vamos aproveitar também e fazer uma oração. O reverendo Hernandes tem um compromisso agora às 18 horas em Vitória. Eu preciso sair no máximo meio-dia, tá dentro do carro. Eu vou pedir perdão para vocês de não dar a atenção que vocês merecem e ter que sair. Ontem nós gastamos 5 horas na vinda. E eu achei graça do pastor Jailton, fala assim: pai, você já vem direto. Eu falei: meu filho, direto eu não consigo. Porque eu não eu tô com roupa paisana. E lá o negócio é daqueles camaradas que gostam de ficar bem na farda pastoral. Então eu tenho que correr em casa, tomar um banho, ainda botar uma roupa pastoral para ir para o culto, entendeu? Então eu vou pedir permissão a vocês de sair meio-dia, tá dentro do carro. Amém. Combinado? Nós queremos orar por entregar esses mimos, essas lembranças aí do ministério para o pastor Daniel, para o pastor Hernandes. E o nosso pastor Anderson vai estar orando, abençoando a viagem dos nossos irmãos. Samuel, Querido Deus, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor já está fazendo aqui nesse encontro, o dia de ontem, essa manhã tão abençoada. Muito obrigado pela vida do pastor Hernandes. Mais uma vez te louvamos pela sua disposição em estar aqui conosco. E agora, Senhor, que ele ainda retorna daqui a pouco para compromissos hoje à noite, lá em Vitória, que o Senhor esteja levando o teu filho na máxima segurança e que os teus anjos continuem acampados ao seu derredor, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus 2 netos, que a tua bênção esteja estendida sobre o teu filho. Abençoa também o Marquinhos na condução do veículo e que não haja nenhum acidente, nenhum incidente, que a tua mão protetora esteja com o teu filho. Muito obrigado também pela vida do pastor Daniel, que com certeza na tarde de hoje tem algo importantíssimo da tua parte ao nosso coração. E que o Senhor continue falando conosco e abençoando todos os casais que aqui estão. Nós agradecemos por tudo no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém.